Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, o meu amor. A minha gratidão, o meu agradecimento por vocês, entre tantas opções de fazer nessa manhã, mas por bondade dos vossos corações, pelo desejo de nós termos em comum um propósito, nós nos reunimos pela força desse amor. E com o propósito de nossos encontros nessas manhãs é, essencialmente, de a cada dia conseguirmos mais recursos, condições melhores de cuidar dos nossos sentimentos, de cuidar daquilo que sentimos quando recebemos os estímulos da nossa ambientação reencarnatória, quando nós recebemos os estímulos dos irmãos que, pelas leis divinas da evolução, encontram-se conosco nas relações de irmãos consanguíneos. Cuidar do que sentimos perante os estímulos que recebemos no nosso ambiente de trabalho, pelos estímulos que recebemos na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país, na nossa escola planetária. Então, essas manhãs são essa procura de recursos para darmos conta de cuidar da nossa intimidade, com o entendimento que temos tido, trazido pelo nosso modelo, pelo nosso guia, pelo farol das nossas vidas, por Jesus. Por Jesus, governador da nossa escola planetária. Ombreou conosco a reencarnação, vivendo as leis divinas, a nos direcionar, a nos instruir, a nos ajudar no cumprimento das leis divinas que regem o universo infinito, que é a evolução. Que criados simples, ignorantes, como campos vibratórios energéticos com o código divino da perfeição, desde os primórdios reinos do mineral, do vegetal, do animal irracional, e agora, como humanidade. Então, os nossos propósitos é não mais, como sempre dissemos, saber de um Deus de infinito amor, sabermos de um governador planetário com sua equipe que vai cumprir as leis divinas do amor, da justiça, da bondade, da perfeição na nossa escola planetária. Como, meus amados? Em pleno século XXI, terceiro milênio da referência da encarnação do nosso modelo guia, como temos dirigido a nossa intimidade diante de todas as circunstâncias. E não tem como nós começarmos essas nossas manhãs se não for buscando o coração magnânimo e amoroso do nosso Mestre, trazendo as nossas consciências, as nossas experiências dos esclarecimentos e dos exemplos de Jesus, que aqui, quando conosco, exemplificou o verdadeiro amor. E entre tantos, os seus exemplos de amor e de esclarecimentos, né? Vem sempre uma mente que nem só de pão vive o homem, mas do alimento
do Espírito. O pão para a alimentação do corpo físico, já nesse terceiro milênio, já desenvolvemos inúmeros recursos a nos ajudar no alimento da melhor forma possível para manter, para suprir as necessidades desse instrumento divino, que é o nosso corpo físico, que é o instrumento de manifestação do nosso espírito imortal aqui reencarnado. Mas Jesus fez referência para o nosso aprendizado e continua ecoando em nossas consciências. Nem só de pão vive o homem, mas do alimento da alma, do espírito, amados. Como temos alimentado os nossos espíritos? O que temos retirado do fluido cósmico universal que está à nossa disposição, modelando aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Como temos alimentado os nossos espíritos? Claro, em um mundo de provas e de expiações, diante das nossas provas, diante dos nossos testemunhos. Como temos tirado do fluido cósmico universal, que tudo ao infinito encontra-se à nossa disposição. Mas só conseguiremos sintonizar, só conseguiremos fazer um campo fluídico energético recíproco com a essência dos nossos sentimentos, das nossas criações mentais, dos nossos desejos, como temos alimentado os nossos espíritos com aquilo que mantemos a maior parte do dia em nossa mente, o nosso desejo central. O que tem sido, amados irmãos, o nosso desejo central, a essência e o propósito das nossas vidas. Com a percepção do Espírito Divino que somos, compreendendo as vicissitudes da vida corporal, a necessidade da matéria, a necessidade dos recursos da matéria para a transformação dos nossos sentimentos. Então vamos todos nós, envolvidos por essas doces vibrações de amor, desses espíritos amorosos e bons que apostos se encontram em todos os nossos lares, que nos assistem, que nos amparam por amor. Não nos julgam, não nos criticam, não nos condenam, mas sim assistem a todos nós. Inspiram-nos quando o nosso nível de criações mentais, do nosso desejo central, tem os propósitos e a sintonia do amor, da bondade, do perdão, especialmente quando nós temos em nosso íntimo a vibração da imensa alegria de viver, da imensa alegria de sentir as oportunidades que nós nos encontramos. Como sabemos que é mundo de provas, então, a cada manhã, a evangelização dos nossos corações ocorre pelos testemunhos que temos que exercitar nos nossos sentimentos a bondade, a alegria de viver, a simplicidade, a humildade, o amor. Sentindo essas vibrações amorosas que nos envolvem, vamos todos elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a rogar-lhe, Mestre, conscientes já estamos de tudo que é nos concedido, pelo amparo, pela assistência e pelo amor
que é nos concedido desde quando fomos criados. Mas também Jesus. A cada dia, como Espíritos de Deus, como criaturas divinas que somos, conscientes do código divino gravado em nossa consciência. E já sabemos, Senhor, das nossas potencialidades. Mas ainda encontramos, Jesus, tantas dificuldades para renovar sentimentos. Sentimentos como o campo vibratório energético em nossas células perispirituais, que em repetidas e milhares de reencarnações por hábitos, por condutas, que nos levaram à angústia, à baixa autoestima, à tristeza. E queremos tanto, Jesus, fazer a renovação e a transformação. Por isso aqui estamos a rogar-lhe, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos. Para que a cada dia possamos sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Porque já sabemos, Senhor, que é somente no exercício da experiência do amor é que iremos nos renovar. E que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, nem que for por um segundo apenas, que possamos, Senhor, sermos instrumentos de bondade, de afabilidade, de doçura, que sejamos estímulos, Senhor, de esperança, de alegria de viver e de bondade. Porque só assim, Jesus, através das nossas experiências, através das nossas relações, é que iremos construir esse reino divino de amor e de paz e de luz na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, vocês me perdoem que eu acho que a minha voz ainda não está muito boa, que eu ainda tenho tido um pouquinho de tosse ainda, né? Então, meus amados, sentindo em nossos corações essa paz, essa alegria que nos envolve, por a cada dia estarmos mais conscientes que nós somos espíritos de Deus, vivendo a experiência, nós encarnados, né? Da maior oportunidade, da maior ascensão ao caminho do amor e da luz que nós vamos construir na nossa intimidade, que é a reencarnação. E que alegria, meus amados, de podermos estarmos reencarnados e em contato
por misericórdia e amor divino, com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, o consolo, o consolador prometido por Jesus, em que ia trazer clareza, lucidez a todos os nossos espíritos, que nós estamos em uma escola planetária, entre os bilhões de escolas planetárias ao infinito, dos propósitos essenciais da nossa reencarnação, dos objetivos a ser alcançado de renovação de sentimentos. Amados, nós que nos encontramos na condição singular até hoje, desde como fomos criados, nos encontramos reencarnados em uma escola planetária, em um período de profunda transformação, entrando no terceiro milênio, que é essa escola planetária, essa morada entre os milhões de morada da casa de Deus, o nosso Pai, caminhando no raiar do dia da regeneração. Que todo dia os nossos corações podem vibrar com uma alegria imensurável, por nós estarmos aqui apostos em regeneração dos nossos espíritos, no período de transformação mais profunda da nossa ambientação reencarnatória, da atmosfera psíquica energética que é composta por todos os corações que vibram, formando a matéria mental energética que envolve todo o nosso globo, toda a nossa escola planetária. E nós estamos sendo agraciados por essa doutrina de amor e de paz e de luz. Mas a misericórdia divina para conosco é tamanha, que além de sermos agraciados por essa doutrina de amor e de paz e de luz, ainda temos um vetor de um coração magnânimo a nos atrair para evangelizar os nossos espíritos a cada dia. Nós temos o vetor do coração magnânimo de Eurípides Barçanufo, com sua equipe generosa e amorosa do Hospital da Esperança. Esse espírito magnânimo de Eurípides Barçanufo que assumiu com Jesus o compromisso de dar a mão, dar a sua mão às nossas mãos, dar o seu coração aos nossos corações, para que eles pudessem ser evangelizados. Então, toda a estrutura de esclarecimento que aqui trazemos estão baseadas nos ensinos amorosos do Mestre e, consequentemente, do seu discípulo sublime, Eurípides, que é a reevangelização de espíritos. E, como recomendação, quando Eurípides aqui esteve reencarnado conosco, no começo do século passado, a qual implantou a primeira escola espírita do planeta Terra, com o manto do coração amoroso Maria de Nazaré, que foi aqui na oportunidade mãe de Jesus. Que todos os nossos inícios de estudos nós deveríamos ler e comentar a ligação da criatura divina que somos com o Criador, que é o sentimento de religiosidade, os sentimentos de sermos criaturas de Deus, os sentimentos de sermos espíritos divinos em evolução, que é o nosso Evangelho.
E estudando o nosso Evangelho, recomeçamos, e até eu novamente peço perdão e desculpas, porque talvez está ficando muito repetitivo falar do mesmo assunto. E eu não tenho outros recursos, não tenho mais conhecimento nem amor para traçar de outros ângulos ou de outra forma o estudo do Evangelho. E quando nós observamos, desde o primeiro dia que falamos a estruturação, para que não seja uma leitura, meramente uma leitura, mas que possam estruturar em nosso espírito o entendimento dos propósitos essenciais da vida. E o método pedagógico que os espíritos superiores da equipe de Espírito de Verdade, através de Allan Kardec, organizou. Então, como vimos, o primeiro capítulo, Eu não vim destruir a lei. O segundo capítulo, Meu reino não é deste mundo. E hoje, então, estamos a muitas moradas na casa de meu Pai. O que nós podemos falar, então, desse terceiro capítulo? Vocês estão percebendo a estrutura pedagógica para educar os nossos espíritos? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da terra. Causa das misérias terrenas. E dentro das instruções dos espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores. Mundos de expiações e provas. Mundos regeneradores. E progresso dos mundos. Meus amados. Perdoe-me até falar assim, mas já estamos no terceiro milênio, da referência de Jesus. E ainda, por todo respeito e compreensão, percebemos ainda que todas as religiões da nossa escola planetária ainda é muito, digamos assim, limitada, onde coloca-se que o meu Deus, ou a minha língua, ou os meus costumes, que estão alinhados com esse meu Deus. Então, se nós percebermos a grandiosidade dessa doutrina espírita, esse legado que ele traz, que essa doutrina traz para a humanidade, onde não está restringindo a corpos, a culturas, a regiões, a conhecimento intelectual, não restringe, ela é universal. Quando ela traz há muitas moradas na casa de meu Pai. Ela amplia que todos nós somos irmãos, mas não todos nós irmãos do planeta Terra, mas sim dos bilhões e bilhões de galáxias e de planetas ao infinito. Só essa doutrina de amor e de paz e de luz é que vem nos trazer esse entendimento de um Deus de infinito amor para todos, onde termina em definitivo com as separações, com as divisões, e sim coloca o amor como linguagem universal. Mas, para nós entendermos isso, trouxe-nos os esclarecimentos que nós podemos falar ele de duas formas, que é quando nós vamos para o macro, para os bilhões e bilhões de galáxias, com seus bilhões e bilhões de sóis, com seus bilhões e bilhões de planetas.
mas também trazer a conceituação e a percepção e a reflexão da morada da nossa intimidade, que foi, inclusive, uma da primeira colocação no Evangelho, nesse capítulo. Amados, como que está a morada da nossa intimidade? Ao que e a que tipo de sentimentos temos construído na nossa casa mental, na intimidade dos nossos corações? E ele coloca que essas moradas, como ele disse, olhando para os olhos de quando nós, dentro das leis divinas do aprendizado, deixamos os nossos corpos físicos, diferentes estados da alma na erraticidade. Amados, como será a morada que estamos construindo, que quando deixarmos os nossos corpos nessa oportunidade, são diferentes os estados que nós estaremos ligados pelo aquilo que estamos fazendo hoje. Como, por exemplo, meus amados, gostaria de dizer isso a vocês. Por esse tempo juntos aqui aos domingos de manhã, vocês podem ter certeza absoluta que influenciarão muito a todos os seus corações. E esses espíritos amorosos e bons que envolvem a todos em todos os lares têm oportunidade de fazer crescer e desabrochar o amor que já existe em cada coração. E que o estado do nosso espírito, quando deixarmos o corpo, estaremos habitando a morada coerente com os propósitos que temos feito todo dia. Mas e diante das nossas provas e dificuldades, olha aqui no Evangelho, o que Jesus nos disse? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Amados, nós já temos esse sentimento. Que o que é crer em Deus? É acreditar em Deus? Não. Crer em Deus é sentir Deus na nossa intimidade. E como nós temos sentido Deus em nossa intimidade? Como sempre começam os nossos encontros, a grandiosidade da natureza a fazer nós sentirmos Deus em nossa intimidade a cada manhã. Então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Há muita morada, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vós voltarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estareis. Amados, que morada é essa? Somos conscientes, então, devido ao que nós experienciamos todo dia em nossa escola planetária, que nós, com clareza trazida por essa doutrina, eu não sei se vocês sentem que é um legado para a humanidade, que não está falando de costume, de país, de raça, de cor de pele, de nada disso. Está falando de espírito imortal. Está falando da construção da morada. Está falando dos nossos sentimentos. E trouxe-nos que entre
os bilhões de moradas da casa do meu Pai, deste universo infinito, nós estamos então no nosso planeta Terra. Essa escola bendita. Por que sabemos que é um planeta de provas e de expiações? Porque todo dia estamos em contato com a dor, com a dificuldade, com a angústia, com a depressão, com os transtornos mentais, com as desarmonias fisiológicas dos corpos físicos, que agora também, inclusive, com essa doutrina de amor e de paz e de luz, o conceito de doença para nós, relativamente à nossa morada íntima, já não é mais o mesmo como anteriormente. Hoje, as desarmonias das nossas células, do nosso corpo, dos nossos corpos físicos, é indício, é caminho de cura e de redenção definitiva em nossos espíritos. Oh, meus amados, quão grandioso é compreender isso. Quão grandioso é entender que a cada dia, como ciclo, a cada manhã, os nossos corações estão sendo evangelizados com esse olhar que nós passamos a ter agora, com esse sentimento que nós passamos a ter agora, a cada dia, com tudo e para com todos. Então, agora, penetra em nossa intimidade essa colocação do Divino Mestre. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Que eu vou trazer recursos. Vou implementar circunstâncias e situações. Vou preparar o lugar, que é esse lugar que nós vamos construir em nosso íntimo, da nossa morada íntima. Porque, amados, tem até uma historinha que acredito que todos vocês até conhecem, que é um homem, de maneira de dizer, né? Uma pessoa, que muito chateado, muito revoltado com a sociedade que ele vivia, onde predominava o egoísmo, predominava a prepotência, predominava o orgulho, as pessoas eram maldosas. Ele não queria mais ficar nessa cidade. Ele saiu à procura de uma cidade que não fosse assim. E nessas caminhadas dele toda, aí chegou-se uma cidade ao qual tinha um grande sábio no seu portal. E ele perguntou para o sábio como era aquela cidade. O que estava procurando, né? Uma cidade fosse diferente daquela. Aí ele falou, não, eu saí da minha cidade porque ela só tinha gente maldosa, orgulho, egoísmo, miséria, fome, doença. O sábio disse, mas essa cidade aqui é exatamente igual a essa ao qual você veio. Ele continuou o estado. E nessa mesma cidade, esse sábio no portal, veio um outro irmão que falando que tinha deixado a cidade dele e que estava procurando outra cidade. E aí o sábio do portal disse, mas qual é a cidade que você procura? Ele disse, eu procuro uma cidade semelhante à que eu estava, onde a bondade ainda é o que mais tem, a fraternidade ainda é o que mais tem. Todos se consideram irmãos. Aí o sábio disse, é exatamente essa cidade ao qual você procura esta aqui. O que quer dizer com essa história? É que a morada da casa de meu pai, ao qual, porque em algum lugar no universo eu sempre vou estar. Na alguma morada da casa do meu pai eu sempre estarei. Mas eu estarei conectada com qual morada? Com aquela
que sempre falamos aqui no início dos nossos encontros. É aquela em que está em sintonia com o meu desejo central. É aquela que está em sintonia que eu mantenho a maior parte do dia minhas criações mentais. É aquela que, diante dos estímulos que eu recebo, por todas as mídias, sejam, né, escritas, faladas, e através desses estímulos, eu formato o campo vibratório energético com os meus sentimentos. Essa é a morada. Eu queria que nós refletíssemos nessa manhã de hoje. Como tem sido a construção dessa morada? E para nos ajudar no esclarecimento, vamos aqui no item 6 desse capítulo, né, muitas moradas na casa do meu pai, que é a destinação do planeta Terra e a causa das misérias humanas. Porque ainda tantos questionamentos, ainda as moradas que todo mundo se percebe, se sintonizam, ainda é a da insatisfação com tudo que tem, talvez, a insatisfação do lugar que vive, a insatisfação do lugar que trabalha, a insatisfação com a família consanguínea que tem, a insatisfação com os governantes que tem. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Quantas vezes ouvimos, amados? Os maiores jornais da nossa escola planetária anunciando, ou às vezes até prevendo as catástrofes, as dificuldades e as dores. E quantas vezes ouvimos, e às vezes entramos na mesma sintonia, que a cada dia o mundo está ficando pior. Que a cada dia a nossa escola planetária está ficando pior. E dá a impressão, então, que tudo nesse universo infinito está ficando pior. Então, é que ele coloca aqui, né? Daí se conclui que a espécie humana é bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo infinito. Então, como sempre comentamos aqui, né? Eu particularmente tive a grandeza de nascer na roça, onde nós deitávamos num terreiro, ele era cimentado, chamava terreiro de café, e que eu, com a misericórdia também de ter aí mais 15 irmãos, deitávamos nesse terreiro, às vezes meia dúzia de irmãos nesse terreiro de café à noite, e ficava olhando o céu estrelado. Quão misterioso era, né, perceber essa grandeza, essa imensidão. Então, nos leva à reflexão aqui, né, de quantos bilhões de escolas planetárias nesse universo, enfim. Ora, que a população da Terra em face da população total deste mundo. O que é a população da Terra? Em face dessa população, desses bilhões de galáxias. Ora, muito menos que a de uma aldeia em confronto com de um grande império. A situação material e moral de cada humanidade terrena, nada tem que se espante
desde que se leve em conta a destinação na Terra e a natureza dos que a habitam. Amados, mesmo dentro da nossa escola planetária aqui, do nosso planeta Terra, nós podemos tirar por base, como está colocado no Evangelho aqui, né? Nós que estamos aqui, então, em Ribeirão Preto, que dentro dessa nossa cidade de Ribeirão Preto, há uma escala quase infinita de situações, de experiências e de vivências. Nós poderíamos avaliar a cidade de Ribeirão Preto apenas por alguns bairros. Nós poderíamos avaliar a cidade de Ribeirão Preto, aos habitantes daqui, se nós observássemos os hospitais, se nós observássemos a penitenciária. Então, vocês já perceberam que na morada da casa de meu pai, restringindo esse ponto ínfimo, cidade de Ribeirão Preto, existem centenas, milhares de moradas. E mesmo dentro do mesmo ambiente, do mesmo bairro, existe uma infinidade de moradas. Se nós observarmos qual a experiência que tivemos indo na penitenciária, nós percebemos que dentro daquela penitenciária existiam centenas de moradas da casa de meu pai, estando lá dentro da penitenciária. Assim como nos hospitais, centenas de moradas da casa de meu pai em cada hospital. Uns acabando de chegar com os transtornos fisiológicos. Outros, os transtornos fisiológicos de nível tal, quase que fazendo com que deixem seus corpos físicos. Outros, com os transtornos e as desarmonias das células do corpo físico, já em recuperação, já em reestabelecimento. Então, meus amados, como refletir sobre as infinitas moradas da casa de meu pai? Qual é a morada, como Jesus disse aqui, que ele ia, quer dizer, o que ia deixar o corpo físico e para o ambiente fluídico, energético da morada que ele já construiu de amor, e que de lá continuaria nos alimentando, nos ajudando, nos amando, nos esclarecendo, para que pudéssemos caminhar para morar ao mesmo nível da morada ao qual ele se encontra. E vocês acham que ele iria nos tapear? Vocês acham que ele não teria, falando isso, ele não tem consciência que ele vai nos ajudar a nós realizarmos a construção dessa morada? Então, meus amigos, vamos aproveitar grandiosamente todos os instantes da nossa vida para vivermos aqui como espíritos que estamos com corpos, para compreendermos a essência de como devemos fazer o que estamos fazendo todo dia. Porque, como vocês sabem, nós somos praticamente 8 bilhões de espíritos reencarnados. Mas é nesse período de início de regeneração, onde um turbilhão de vibrações e de sentimentos borbulham em todos os corações,
E nós estamos, amados, com a bússola. Nós estamos, amados, com a bússola que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe, porque abriu nossos olhos para a percepção além da matéria, para que possamos nos sentirmos espíritos de Deus. Que moradas a cada um de nós estamos construindo todo dia, a cada manhã. Como vamos fazer o que nós nos propomos a fazer? Quem se encontrar conosco? Como devemos estimulá-los? Como devemos olhar nos olhos? Que a cada dia, amados, possamos, onde estivermos, com quem estivermos, olhar sempre nos olhos das pessoas que fazem parte do nosso ciclo. E através desse órgão sublime, que os nossos olhos sejam de olhar e ver além das deformações, além dos sentimentos ainda desequilibrados, mas sim que os nossos olhos físicos possam nos estimular a ter os nossos olhos, os nossos espíritos, dos nossos corações, a levar esses estímulos da afabilidade, da doçura, da paciência. Porque aí, amados, estaremos construindo a morada que Jesus falou, nos recomendou, que não tem outro caminho, amados, fora da caridade. Não iremos nos renovar. Caridade, recordando sempre, não nos esqueçamos disso nunca, porque ela é a base, que é tratar todos com benevolência. Todos com benevolência. Não interessa a cor de pele, não interessa partido político, não interessa opções sexuais. Todos com benevolência. Aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. E pelas nossas imperfeições, pelas nossas fragilidades, nós ainda, se em algum momento ficarmos chateados, magoados, decepcionados, que lutemos, amor, com todos os recursos do nosso coração, do nosso amor, ao exercício do perdão incondicional. Esse é o caminho, irmãos, que Jesus prometeu-nos, que iria nos ajudar a trilhar. Amar, servir, ajudar, sem nenhuma exigência. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, nós rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, presentes em cada lar, conectados conosco nessa manhã, o Senhor permita, Jesus, que esses Espíritos amorosos e bons conceda a todos nós, encarnados e desencarnados participantes desse nosso encontro, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, encham os nossos corações de alegria de viver,
de doçura, de bondade, de afabilidade, de tolerância e de paciência. Nós lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz, o Senhor nos auxilie, nos inspirando, Senhor, a termos a cada dia mais lucidez dos propósitos divinos da nossa reencarnação. Enfim, Jesus, que as suas vibrações amorosas envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria, de esperança, Senhor. Que cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra. E para nós que estamos encarnados, Jesus, te pedimos que esses seus mensageiros de luz presentes conosco possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os fluidos, com os remédios, que ainda tanto necessitamos, Mestre, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Estamos encerrando aqui, meus amados, mais um domingo de manhã dos nossos encontros. E mais uma vez, quero tanto agradecer-lhes. Agradecer por essa bondade, por essa dedicação, por esse amor. Que aqui se colocam estarem comigo. Em essa oportunidade de nós aprendermos a amarmos juntos. Que todos recebam o meu abraço. O meu abraço apertado. Mesmo que ínfimo ainda que seja o meu amor. Que todos possam sentir o meu abraço. Meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão. E até o próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9h30. Sim, claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. E que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Que assim seja. Muito obrigado.